Olá, boa noite. Hoje é 20 de maio de 2021. Para você que pela primeira vez está me assistindo, meu nome é Eraston Carlos. Estou falando aqui da cidade de Feira de Santana, na Bahia, em uma série de vídeos que vem contando relatos de abusos e ações promovidas pelo pastor presidente Roderick Vitor Fernandes de Oliveira, como também parte da diretoria, em favor ou contra a Igreja Evangélica Fundamentalista de Feira de Santana. Quero começar me desculpando a você a respeito de algumas falhas cometidas aqui no início do vídeo, somente o último passado, como também justificar. Eu falei dia 26 no início ali, e ali era dia 16 a data, que foi o próximo domingo, o último domingo. Bem como a justificativa foi o celular 3 vezes antes de começar a gravar. Deu um problema, isso foi me deixando um pouco fora de sério. E aí me deixou assim um pouco nervoso. Quero também justificar você que tem me acompanhado, que algumas ações assim, meio que nervosa, é por conta de nunca ter ido às redes sociais para qualquer tipo de manifestação, principalmente o YouTube. Particularmente eu não gosto muito de aparecer em público, não gosto muito de fotos, de vídeos comigo mesmo, apenas assim com familiares, amigos, eu sempre tenho alguns momentos de descontração. Mas aqui no YouTube me faz necessário vir esclarecer tudo o que está acontecendo aqui na primeira igreja evangélica de Feira de Santana, na Bahia, a fim de que aos irmãos de outras denominações, como também da nossa própria igreja, a qual está sendo vítima dessas ações, venha orar, pedir a Deus para que Ele resolva os nossos problemas. Sair da igreja não é a solução, em alguns casos, mas pedir a Deus que intervenha e solucione o problema, que, se possível, puna os culpados, sabendo que tudo isso poderia ser até mesmo cometido, mas posteriormente revisto, ter usado da prerrogativa da humildade para poder relevar esses assuntos em reconhecimento de erros. Pode acontecer, o crente, o cristão, a igreja, qualquer um pode cometer erro, pode cometer excessos, mas diante da situação em que ele reconhece o seu erro, pede perdão, e dali há uma reconciliação e as coisas voltam para o normal. Mas diante da insistência do erro, as coisas vão se agravando. Aí a própria palavra de Deus, a Bíblia, nosso manual de fé, diz que um abismo chama outro. Por esses motivos é que eu estou aqui. Foram algumas tentativas indiretas que foram levadas até a diretoria da igreja, de forma particular, para que houvesse uma revisão. Já são 6 meses e nada disso aconteceu. Então, veio ao público esclarecer. Logo por que isso se torna público? Porque ações dentro da igreja passaram portões afora. Foram até a delegacia e ali a imagem de alguém está exposta, no caso a minha, que foi acusado pelo pastor Roderick de ameaçá-lo de morte. Então a sociedade de Feira, da Bahia, do Brasil, precisa de fato saber se eu o ameacei de morte, porque caso eu tenha ameaçado como ele disse, confirmado, eu também posso ser uma ameaça para qualquer cidadão feirense, baiano,
brasileiro, né? E se isso não aconteceu, então tem que se averiguar, né? Se chegar a uma conclusão do que levou o pastor Roderick a cometer esse erro, já que ele não pede perdão, né? Não reconhece o erro, que as provas e as autoridades tomem conhecimento dos fatos e dê uma resposta. Esse vídeo aqui é cobrando das autoridades que dê uma resposta para o caso. Logo porque eu continuo como congregado, apesar de excluído da membresia, eu fico como congregado. A igreja é um espaço aberto, onde as pessoas vão respeitosamente, não é, assistir um culto. E eu estou indo lá fazer culto de forma respeitosa. Já garanti que não vou me pronunciar lá, porque tem um espaço aqui, tem a sua atenção. Então, desde já, muito obrigado pela sua atenção, não é? E voltando ao último assunto, hoje eu não vou demorar no vídeo, porque meu celular não tem memória para isso. Infelizmente é um celular muito humilde e eu preciso esclarecer essas verdades. Não vou esperar ter condição para adquirir um celular, não é? Então não posso passar de 20 minutos. Então hoje, como prometido, não é? Eu vim trazer aqui uma pré-avaliação no meu ponto de vista, não é, sobre o ministério do pastor Roderick, não é? Logo porque a nossa igreja lá está em campanha, não é, para atualizar o seu ministério, que é de 5 anos, não é, para mais 5 anos. Então tem que se ter uma apresentação do trabalho que foi feito, na minha opinião. A igreja tem o direito de ter ali do pastor Roderick, não é, uma espécie, desculpe a ignorância, de um dossiê, não é, com a apresentação, não é, de, se é que dossiê é a palavra correta, mas ali um escarbouço, né, quem sabe, né, seja a palavra correta, né, um esboço ali do pastor Roderick, mostrando o resultado do seu trabalho, o que ele promoveu de bom nesses 5 anos, primeiros 5 anos de ministério dele. Então, eu listei aqui algumas coisas, pontos positivos e pontos negativos. Mas quero, desde já, falar que fica aberto aí aos comentários, caso eu não tenha colocado alguma coisa positiva aqui ou negativa, não é que eu venha ao meu conhecimento que eu vou fazer justiça, trazer aqui os pontos principalmente positivos do pastor Roderick, porque negativo aqui já tem bastante. Vamos lá. A avaliação positiva do pastor Roderick nos 5 anos. Primeiro, atendimento pastoral. No meu entendimento, foi muito bom, é ponto positivo o que aconteceu ali nos primeiros anos do pastor Roderick. Era um gabinete onde as pessoas, né, iriam ter uma conversa particular com o pastor Roderick e quem sabe também com sua esposa, né, a irmã Gemima, que é psicóloga, né, e ali estava disponível para ouvir, aconselhar, tomar decisões, não é? Tudo de forma amigável, respeitosa, sigilosa, não é? E eu particularmente estive no gabinete do pastor Roderick. Conversei com ele sobre o assunto, que lá na frente nós vamos tratar desse assunto aqui, viu? Vou tratar desse assunto aqui, que eu tive lá o primeiro contato com o pastor Roderick. Então, sem demais delongas, foi muito bom esse atendimento pastoral. Recomendo, pastor Roderick, que o senhor volte a fazer atendimento pastoral. Né? Tem muita gente precisando conversar. Agora, com essa situação fica complicada, né? Alguém conversar com o pastor Roderick, de repente, o que será que pode acontecer? Vamos lá. Coisa boa, batismo dos candidatos deixado pelo pastor Antônio. Foi uma coisa boa. Né? Pelo menos o senhor batizou aqueles membros que, na maioria, se eu não me engano, 90% ou 95% são frutos do trabalho do pastor Antônio que ele deixou. Então foi uma coisa boa. Ponto positivo para o senhor. Mas lá na frente tem alguma coisa sobre o batismo. Vamos lá. A aprovação do regimento interno. Ah, se não fosse esse regimento interno,
Para que foi aparecer esse regimento interno? Para que os irmãos veio ter conhecimento desse regimento interno? Né? E há um ponto muito importante nisso tudo. Ele, o pastor Roderick, ele é um dos elaboradores do regimento interno. Tanto ele quanto se é que posso te chamar, né, como eu já disse aqui, irmã Lélia, não é? A superintendente e a secretária da igreja tem participação direta no regimento interno. E lá na frente serão pegos, não é? Flagrados, violando o regimento interno, em vários aspectos. Então, a aprovação do regimento interno nos deu o direito, dá direito ao membro, principalmente, se não me engano, no artigo 56. Eu vou trazer aqui, a gente vai avaliar aqui a questão do regimento interno da igreja. Eu vou trazer aqui o regimento interno para que em outras circunstâncias a gente avalie, né, que na minha opinião foi 95% bom. Né, e vou apresentar aqui algumas queixas, algumas irregularidades do regimento interno. Vou trazer, aguarde lá na frente. Então foi muito bom o regimento interno, estabeleceu parâmetros, não é, limites, não é, direitos, deveres e tantos outros foram estabelecidos no nosso convívio para o nosso próprio bem. Não é? Ali representa, não é, as regras da nossa comunidade, da nossa igreja. Não gosto nem de falar essa palavra comunidade, da nossa igreja. Né, como todo, como devemos nos comportar, o que não é, indisciplina, não é, com base em que deve se aplicar a disciplina, não é, exclusão, não é, há uma certa contradição ali na questão do divórcio, da aceitação de membros por segundas núpcias, há uma contradição. Eu trazer esses pontos aqui para que seja discutido. Tudo isso, nesse contexto aqui, vai ajudar muito a igreja a avaliar, não é, como está sendo o comportamento do pastor Roderick nesses últimos dias, não é? Nesse tempo, nesse período de 5 anos. Né? Então vamos lá, aprovação do regimento interno. Pronto, a aprovação do regimento interno foi ponto positivo para mim. Muito bom mesmo, não é? Eu precisei muito dele, estudei muito ele, né, para tomar as atitudes que eu tomei, as quais me levaram à exclusão. Né? E eu vou trazer aqui, a gente vai chegar lá no dia 20. Todos esses vídeos que eu estou postando aqui, eles vão chegar no dia 14 de março, aonde, não é, provavelmente foi ali a gota d'água para todos os problemas que estamos vivenciando hoje. Né? Então, vamos chegar lá. Ok. Então agora eu listei só os 4 aqui, né? Então vamos lá. Atendimento pastoral. Sim, tem outro, né? Batismo dos candidatos deixado pelo pastor Antônio. A avaliação do regimento interno. Foi muito favorável. Outra coisa boa que eu achei positivo no período, né, no período pastoral do pastor Roderick foi, né, o auxílio aos necessitados mais precisos. Né? A igreja sempre se comoveu com as ações sociais de algum irmão necessitado e tudo, mas era muito restrito. O pastor Antônio não tinha muito esse foco, a gente não era muito aberto para isso. E ele veio ali, logo no início do seu ministério, que eu vou contar lá na frente como foi que ele surgiu, como foi que ele apareceu no ministério, veio de forma muito clara, amorosa, né? Veio ali tratando todo mundo muito bem, não é? Graças a Deus por isso, conquistou, né, espaço de muita gente. E esse auxílio, não é, foi mais aberto na gestão dele, né? Irmãos que precisavam de medicamentos, irmãos que precisavam de uma assistência, né, desempregado, sempre teve muita gente beneficiada, e eu fui um desses, não é? Fui um desses e precisei de auxílio da igreja, favorecido pelo pastor. E não foi só eu, não. Eu, no particular, agradeço muito a Deus por isso, porque veio um momento muito oportuno, mas o pastor Roderick, ele não tinha sensibilidade só para membros da igreja.
aconteceu casos em que pessoas que não eram membros da igreja, a igreja não tinha a obrigação de socorrer e socorreu. Não é? Bondade do pastor Roderick. Nesse particular, nota 10 para ele. Só que uma coisa eu vou deixar bastante claro aqui. Nada que a gente recebe de favor de alguém serve como moeda de troca. Eu jamais iria deixar de ir de encontro ao pastor Roderick depois de várias tentativas pacíficas, não é? Porque ele me ajudou, porque ele favoreceu, não é? Ele entrou com a sua permissão para que a igreja me ajudasse. Não é moeda de troca. Eu vou adiantar porque já são 15 minutos, daqui a pouco minha memória do celular acaba. Então vamos lá. Primeiro ponto negativo. Isso aqui eu não vou poder nem discutir, já são 16 minutos. Zero de investimento no trabalho missionário. Zero. Zero, 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 zero. R$0 de investimento. Né? O pastor Roderick não investe na obra missionária. A principal obra da igreja é a obra missionária. Essa obra missionária ela é muito, muito extensa. Ela começa desde o momento em que a igreja promove para que pessoas que não têm conhecimento do evangelho venham ao conhecimento do evangelho, até decisão, até manter esses irmãos na casa do Senhor, não é? Isso é missão, até mesmo os trabalhos externos, não é? Que vai a cultos na casa de irmãos, cultos em via pública, ida de missionários para a obra, né? Para iniciar uma obra, como aconteceu na nossa congregação ali na região de Santo Estevão, na zona rural, né? Que ali a igreja fez um alto investimento, né? Chegou ali a alugar casas, pagar passagem, combustível para carro levar os irmãos, né? E depois ganhou um terreno pela nossa querida irmã Dalva aí de Santo Estevão, que a congregação deve muito a ela, trabalho espetacular da irmã Dalva, até a construção de um templo, não é? A igreja, eu sempre tenho dito isso, ela é como uma mãe fértil que gera filhos, não é? A missão dela é gerar várias congregações, não é? E daí se emancipar, tornar-se igreja, e outro vai tornando outro. Esse é o objetivo, levar a palavra de Deus para que seja pregado, ali se monta uma congregação, logo lá na frente se torna igreja, não é? Juridicamente. E aí, daí para frente, essa pequena congregação que foi gerada e hoje se tornou igreja, vai gerar outra. E assim se multiplica, não é? Vai se multiplicando, o evangelho vai crescendo, vai chegando ao conhecimento de todos. Porque é um trabalho que a gente chama de missionário, evangelístico, né? Para você que não conhece o que significa isso. Então, o pastor dele é zero nisso aí. Ele não investe R$1, ultimamente ele não tem investido. Não é? A igreja só tem uma congregação e depois eu vou explicar isso aí lá na frente. Não recrutamento de oradores. O pastor Roderick é zero nisso. Né? Tantos talentos que tem ali na igreja. Né? Poderia citar nomes aqui, mas não vou desmerecer, talvez até esquecer de alguns. Mas ele não recruta oradores. Né? Não se forma pastores apenas em seminários. Os pastores são formados dentro da igreja. Né? Como eu e muitos outros, nesse particular que eu vou citar aqui, eu sou motorista e eu não fui formado em autoescola. Fui lá, prestei exames ali no ano de 96, mas eu aprendi em casa. A dirigir eu aprendi em casa. O que é que se resume disso aí no tempo de hoje? A pessoa aprende a dirigir, pode ser numa autoescola, pode ser em qualquer lugar. Mas a maioria das pessoas que se formam hoje na profissão de motorista, aprendem em casa, não é? A profissão, e vai lá e desenvolve na autoescola, ou aprende na autoescola e depois presta um exame. No nosso caso lá da igreja,
Não se vai primeiro ao seminário. Não é ali na igreja que se forma oradores. Aí eu pergunto, pastor Roderick, chega aqui pertinho. Por que o senhor não põe seus irmãos em Cristo, suas ovelhas para pregar? E quando o senhor prega, quando o senhor cede o espaço, raramente, como aconteceu domingo passado, por que o senhor fez uma declaração daquela? Foi conveniente o senhor fazer uma declaração daquela com um convidado a pregar? Eu não quero nem repetir aqui. Vamos seguir. Então, recrutamento não é de oradores. Ele não recruta oradores. Isso, aliás, é um defeito que... Aliás, não quero ser injusto, não. O pastor Antônio já deu muitas oportunidades às ovelhas da casa, né? Mas o pastor Roderick, ele não faz isso. Ele faz isso com seus amigos que vêm de fora, não é? O missionário Diogo, ele cede oportunidade, né? O seminarista colega dele, Alisson, que lá na frente vai ser citado aqui, não é? Como uma parte positiva, não negativa, pode ficar tranquilo disso. Mas eu vou citar uma participação dele para mostrar a incoerência do pastor Roderick, não é? O irmão Alisson, ele foi a terceira pessoa a ficar na igreja a pregar sem máscara. A segunda pessoa foi o missionário Diogo. A primeira pessoa a ficar na igreja sem máscara foi o pastor Roderick. E o quarto foi o conjunto coral, que eu tenho o vídeo que eu fiz lá, todo mundo juntinho, colado um no outro, sem máscara. Mas ele aceitou denúncia por eu estar na igreja sem máscara. Estava lá todo mundo sem fazer o uso da máscara. Agora eu fui para a assembleia, fui acusado de estar na igreja sem máscara e o pastor aceitou denúncia contra mim. Né? Tem mais pessoas que eu vou citar o nome aqui. Participação de mais pessoas aqui. Né? Thalita Rodrigues, né? Cantou lá na frente sem máscara. Né? E para poder deixar a coisa bem clara, né? O conjunto coral da igreja se apresentou, tá no YouTube, estava no YouTube, eu baixei o vídeo e vou trazer aqui para todo mundo ver. É muito incoerente o pastor Rodrigo. Só que Deus não deixa nada escondido, viu? A gente vai se ver lá na frente. Então vamos lá. Agora voltando à questão do batismo. O pastor Roderick, só fez um batismo e falta a ele batismo com fruto exclusivo do seu trabalho. São 5 anos, você só fez o batismo, não é? E já são quase 2 anos, se eu não me engano, dos irmãos. E logo após isso fechou a igreja de Santo Estevão lá, né, na zona rural. Poucas pessoas, igreja espaçosa, não é? Tá para todo mundo com os procedimentos que nós temos aqui na cidade de Feira de Santana fazer o seu culto, mas o senhor foi lá, fechou. Mas quando o senhor quer para excluir o irmão, aí o senhor traz todo mundo lá para cá. Vai ter assembleia domingo, né? Se eu não me engano, hoje é 20, amanhã é 21, 22, ou é domingo 23, uma coisa assim. E o senhor vai trazer todos os irmãos de novo. Mas lá eles não podem fazer culto, né? A irmã está proibida de abrir o templo para fazer culto, mas o irmão pode vir para cá para o culto. Qual é a legislação que tem lá que não tem aqui? Nenhuma. Mesmo o estado que favorece a abertura de templo lá, favorece aqui também. Mas o senhor quer fazer dos irmãos massa de manobra. Para votar no senhor e nos seus projetos, eles vêm. Eles têm que vir. Agora, para abrir o culto, para cultuar a Deus, lá não pode. E é assim que a superintendente e a secretária da igreja acha que os outros que não concordam, que não estão de acordo, devem sair. Não, meu irmão, sai não. A gente vai denunciar os erros para vocês pedir perdão a Deus, à igreja e à sociedade o que vocês estão fazendo. Vamos prosseguir. Então vamos lá. Batismo com fruto exclusivo do seu trabalho. Zero. Aprovação do salário pastoral. Não é? Então, isso aí é um ponto negativo da sua aprovação em relação ao que a igreja arrecadava na época, que não é muito diferente, agora deve ser até menor, em relação ao seu salário, em relação
a renda da igreja proporcional ao seu salário. É um absurdo. Quando eu vejo isso aqui, eu me lembro do que o senhor fala lá de público, que em certos lugares o senhor tem vergonha de dizer que é pastor por causa dos escândalos, tanto que pastores como membros estão promovendo. E eu tenho certeza, quando eu tocar nesse assunto aqui com nossos amigos internautas e irmãos em Cristo, o senhor vai ter muito mais vergonha ainda, porque aonde o senhor chegar, o senhor vai ser cobrado a dar satisfação sobre isso aqui. E lá na frente, eu vou tratar desse assunto aqui, mostrar o quanto o senhor ama a igreja fazendo esse tipo de coisa. Qual o percentual do seu salário em relação à arrecadação da igreja? Que eu mesmo tenho vergonha de falar. Se alguém falar assim, pastores, vive de dinheiro, eu só vou me lembrar do senhor. Agora, eu não vou me lembrar do pastor Antônio, não. Viu? E não é dizer que pastor não tem que ganhar dinheiro, não. Muito pelo contrário. Ele tem sim que ganhar dinheiro. Agora, ele tem que saber uma coisa. Que ele não pode ser beneficiário quase que integral da igreja. Todo o dinheiro, como diz lá fora, ir para a mão do pastor. Entendeu? São esse tipo de coisa que a gente vai tratar aqui. A gente vai ver se é justo o que o senhor ganha aqui. E eu vou adiantar. Seus 5 mil reais que o senhor ganha aqui de salário. A gente vai pegar lá no tempo que aprovou, porque agora o senhor passou 9 meses sem prestar conta à igreja. Até o dia da minha exclusão. O senhor não prestou conta à igreja. E ninguém sabe, naquele tempo ali, se alguém foi embora, ninguém sabe como ficou. Provavelmente caiu mais a renda ainda. E depois o senhor vem para cá dizer que ama a igreja, que teve até que tirar 1.000 reais do seu salário. Mas eu vou explicar por que o senhor tirou 1.000 reais do seu salário. O vídeo já está em 27 minutos, vai cair a memória, né? Até peço desculpa da outra vez que não deu nem tempo eu me despedir de vocês e agradecer pela atenção. Vamos adiantar. Aprovação de exclusão do culto matutino. Foi projeto seu, pastor Antônio Roderico. O senhor excluiu o culto matutino. Esse culto tinha 20 anos. A gente vai tratar desse assunto. Tudo que está aqui, a gente vai ser tratado do assunto lá na frente, bem lá na frente. Realização de festa com bufês, né, caros, enquanto desprezava investimento no terreno deixado pelo saudoso irmão José Pereira. Né? O senhor dizia que não tinha como, que não tinha dinheiro, muitas vezes que eu lhe procurei, o senhor falou isso, que ia ver, né? Tá lá o terreno, nem uma cerca tem. Né? Esse terreno, para os irmãos que não sabem, amigos, foi um terreno deixado por o nosso saudoso irmão consagrado, o nosso irmão José Pereira. Muito meu amigo, irmão José Pereira. Né? E ele, de uma certa forma, que eu não sei exatamente se foi uma troca, se foi uma doação, esse terreno ele destinou para fazer uma congregação. E eu conheci esse terreno no último trabalho que o pastor Antônio Fernandes fez na casa do irmão Raimundo Freitas. E eu estava lá. Ele me apresentou esse terreno. Não só a mim, mas todas as pessoas que estavam lá. A gente desceu para ver, próximo da casa do irmão Raimundo Freitas. Ali no bairro Subaé, aqui em Feira. Né? E ele não investe. Dizia que não tinha dinheiro. Mas gastava absurdo em festa de Natal, de Ano Novo. Né? Ali próximo do Natal, do Ano Novo, virada de ano. Né? Gasta um absurdo com ar-condicionado da igreja. Enquanto poderia ser uma congregação para crescer o número de almas ali que recebe a palavra do evangelho e se converte. Mas é muito melhor para ele mostrar uma aparência de um templo bonito, luxuoso, com bancos caros, não é? Estofado bonito, não é? Do que construir uma congregação para que o trabalho de Deus cresça. É por isso que ele é zero de investimento na área missionária. Vou adiantar, senão vai cair. Se cair, vocês me perdoem, é porque meu celular não tem memória. Então vamos lá. Realização de festa, bairro Subaé. Aprovação de curso para aprimoração da sua fala. Pastor Roderico, estou ganhando 5 mil reais para essa da igreja de um curso, menos ou mais ou menos 500 reais, a igreja pagar ainda para o senhor. O senhor recebe 5 mil de salário, com mais férias, 10º, só aí já dá quase 800 reais por mês, né? Lá na frente recebe. Encargos, não é? Recolhimento de tributos,
para uma igreja que recebia mais ou menos 7.000 a 8.000 reais por mês, o que é que fica para trabalhar com a obra do Senhor? Com o que a gente vai trabalhar numa obra missionária que precisa de investimento, precisa de dinheiro, mas o seu salário fica com tudo? E eu tenho que ficar calado, incomodado que se retirem? Eu iria apresentar isso na Assembleia, mas parece que o senhor ouviu alguma coisa que promoveu a minha exclusão, não foi? Tudo bem. Já são 30 minutos de vídeo e já daqui a pouco cai, me perdoe se cair, é porque o celular não tem memória. Memória é muito pouca, né? Em breve Deus vai me dar um celular melhor. Então, aí sim, o último agora para encerrar, né? Tem mais, mas não vai dar tempo. Fechamento do templo e suspensão do culto da forma antidemocrática, violando o regimento interno. Não é? Lá na frente ele cria o regimento interno, aqui ele pisa o regimento interno. Até usei uma expressão meio grotesca, meio grossa, me perdoe por usar essa expressão, né, que eu falei que ele escarrava sobre o regimento interno. Na verdade eu quero retirar essa palavra que é muito grossa, né, muito áspera, e colocar pisar, que talvez seja mais leve. Né? Então, tem mais aqui. Ele foi o autor do projeto, né, da proposta, quer dizer, da proposta de exclusão da minha pessoa. Ele foi o autor, né, com acusação de indisciplina, né, discordar de ação da diretoria, né, não uso de máscara, promover ato desrespeitoso contra uma irmã, enviar mensagem no WhatsApp fora do horário, né, emitir opinião sobre assuntos relacionados, não é? Posicionamento e pelo meu posicionamento como cristão, não é? Então eu fui censurado por essas largas acusações aqui, né? Me posicionar, né? Ter minha opinião, tornou crime a minha opinião, e vamos tratar desse assunto, não é? No próximo vídeo eu vou continuar aqui, né, narrando a história da igreja, onde a igreja passou. Logo em breve, eu vou estar lá no dia 14 de março. Ali vai começar uma nova fase, não é, de relatos, ali com nomes, datas, amostra de conversas, né, tudo vai começar a partir do dia 14 de março. Então tá aí. O que eu peço é que a igreja ore realmente, entregue a Deus. Não é? Se eu tivesse lá, eu iria pedir vista para a aprovação do projeto de aprovação do pastor Roderick, e eu iria pedir que ele apresentasse sua próxima proposta para a igreja toda saber. Quais as suas propostas que o senhor tem? Não é? Foram citadas algumas aqui, há algumas aí correndo aí. Não é? O que é que o senhor pretende fazer com a obra missionária daqui para frente? Não é?